Começar aqui a gravar, tá certo? Pra gente começar. Valeu, obrigada, turma. Vocês são um show. Vocês estão conseguindo ver o slide? Estão me escutando direitinho também? Ótimo. Sim, Tá bem, né? Tá todo mundo bem? Fim de semana de vocês? Estudaram? Passearam? O que vocês fizeram tanto? Estudaram, né? Eu creio que vocês estudaram. eu sempre estudei, saí para cá. Tá vendo, Luciana? Chega, a Eu não gente vou mentir, vai. eu só estou estudando mais no horário que a senhora está dando a aula, porque, oh meu Deus, está difícil para mim aqui. Tá difícil para você? Eu também Tá, passei um pouquinho para, né, Raquel? É bom para passear um pouquinho para a gente distrair a mente, que dá certo só trabalhar e estudar, não, viu? Tem que distrair a mente um pouquinho, senão a gente fica todo mundo estressado. O vento, sim, ordens médicas. O vento não pode bater na gente, que a gente tá brigando com o vento. Então não pode, não, tem que. E o final de semana é tão pouco para a semana. Não é. O domingo a gente quer ficar só de preguiça, o domingo o dia todo só de preguiça. Que principalmente quem trabalha até no sábado, né? Tem gente que eu trabalho até no sábado, de segunda a sábado. Aí o domingo é só um pouquinho. É mesmo, viu, que eu estudei tanto que arrumei uma dor de cabeça e estou até agora com ela. Chega por quê? É. Gente, a gente vai dar continuidade, né, à aula, falando um pouquinho sobre, para a gente terminar, né, oxigenação, atenção, a necessidade de oxigenação que a gente não terminou toda, né? Aí eu vou fazer uma pequena revisãozinha do que a gente viu na semana passada, né? O que é o conceito de oxigenação, né? A gente viu que o oxigênio foi inventado já há mais de 200 anos e é muito importante, né? Na nossa área da saúde, a oxigenoterapia, ela consiste em um tratamento em que a pressão parcial do oxigênio no sangue arterial é aumentada por meio de uma maior concentração de oxigênio a inspirado. A oxigenoterapia é uma terapêutica eficaz para os doentes com insuficiência respiratória. E aí, essa insuficiência respiratória, ela pode vir pelo quê? Algum tipo de doença crônica, né? Como a DPOC grave, são doenças nos pulmões, insuficiência, efisema pulmonar, né, que também é um tipo de doença pulmonar do pulmão, por acidentes, né, pacientes que têm algum tipo de, sofrem algum tipo de acidente e precisa da oxigenoterapia, né, para levar o oxigênio para os pulmões desse paciente. Exemplo também na COVID, né, essa doença da COVID-19, tantos pacientes precisam, né, de oxigênio, então, graças a Deus que esse oxigênio já é inventado há mais de 200 anos, né, e a gente pode contar com essa terapia para ajudar pacientes que necessitam desse tratamento. Então, a gente viu que da pessoas com a COVID-19, né, elas tem, tem pessoas que precisavam ser entubadas, né, para que esse oxigênio ele chegasse diretamente nos pulmões, tá certo? Quando a gente usa aquele cateter tipo óculos que eu mostrei para vocês na aula passada, ele vai para os pulmões, mas aí ele vai primeiro passar pelas vias, né, a via inalatória, vai passar pela a via da respiração superior, para depois ir para inferior, passar por todas aquelas etapas do nosso sistema respiratório, para depois chegar no pulmão. Já quando o paciente é entubado, não. Aquele tubo, ele vai diretamente no pulmão do paciente. Não é assim? O óleo está baixo? Vou aumentar. Isso melhor aqui, que eu baixei o volume.
Hum, daqui a pouquinho. E agora, melhorou o áudio? Pra mim tá normal. Seu áudio não tá ruim, não, Simara. Alguém falou que estava baixo. Pode ser o telefone da pessoa, só é entrar e sair de novo, porque tá muito bom o som. Ela vai ter que sair e entrar de novo. Pronto, veja aí, Nájila, se é o seu telefone. Depois você sai e entra de novo para ver se é. Sim, voltando à história da oxigenoterapia, né? Então, tá endoidando aqui meu computador. Então, assim, nessa oxigenoterapia, né, ela ficou bem conhecida, esse tratamento de oxigenoterapia, agora, né, de 2020 para cá, com a questão da Covid-19, né, a gente teve casos que faltou oxigênio em hospital, pronto, que faltou oxigênio no hospital, né, teve artistas que fizeram campanha e tudo para arrecadar esse tipo de oxigênio, né, nunca se pode deixar faltar oxigênio no hospital. É algo que a gente pode precisar a qualquer momento, tá certo, gente? Qualquer momento pode chegar um paciente que necessite de oxigênio. E aí a gente precisa ter o cilindro de oxigênio, precisa ter os dispositivos que a gente usa, né, como máscara, a máscara simples, a máscara que a gente aprendeu na aula passada, a máscara de Venturi, né? A gente vai aprender as outras, ainda vai ver as outras máscaras, tubo, que precisa levar esse oxigênio. Uma cidade pequena como Carnavais, professora, entuba o paciente, se o paciente precisar, entuba. Se o médico do plantão, né, ele tiver, como que eu vou dizer para vocês? Se ele souber, né? Ele souber fazer o procedimento, porque assim, gente, todos os médicos, eles pagam essa disciplina de intubação, porém, eles tem médicos que praticam muito pouco na faculdade, a intubação. Intuba um, dois pacientes, né? E aí, quando chega na hora de intubar mesmo, na prática, sozinho, sem professor, às vezes eles não têm a segurança de intubar o paciente. Né? Por quê? Intubação também é um procedimento que não é fácil, né? Tem que ter muita segurança, tem que ter todas as coisas necessárias, né? Os instrumentais necessários para fazer essa intubação. Certo? Mas se precisar e tiver tudo, e o médico tiver a segurança de intubar, ele intuba, tá certo? Mas nem todos os médicos. Pronto, teve um amigo meu que falou, trabalhando no SAMU, ele disse que teve uma médica do SAMU que ela entubou o paciente no chão, no meio da pista. Ele sofreu um acidente, precisava ser entubado, estava com um Glasgow menos de 8, então tinha que ser entubado logo, né? E aí ela entubou, ela se deitou, ele estava aqui deitado no chão, né, na pista, ela deitou aqui do lado dele, teve a visão e entubou o paciente, e foram-se embora, estabilizou e foram-se embora com esse paciente. Então, é importante ter a segurança para fazer o procedimento, né? Então, a oxigenoterapia, como eu falei para vocês, ela ficou muito conhecida, não só para a gente que é profissional de saúde, a gente já tinha o conhecimento dela, né? Mas para quem não é profissional de saúde, ela ficou muito conhecida agora, nesse período de pandemia, né, que muita gente precisou e está precisando ainda, né, dessa terapia, que é a oxigenoterapia, desse tratamento. Então, nós, como técnicos de enfermagem, nós devemos conhecer, né, esse tratamento, o uso. Então, a gente estudou, né, o tipo de ventilação, oxigenação, saturação e fração inspirada, de O2, que é o que a gente respira, o ar
ambiente, o anormal, que a gente está respirando em ambiente, a gente está respirando 21%. Se a gente precisar de algum dispositivo para ajudar a respirar, né, então a gente já vai ter outra porcentagem, porque já não é o ar ambiente que a gente respira, já é o do oxigênio. Então, quero que vocês também saibam que eu quero que vocês questão, pode ser questão de prova, né? Isso daqui. É bom que a gente já está fazendo a revisão, vocês já vão notando. As terminologias da respiração, né? Que é o quê? Dispneia, ortopneia, taquipneia, bradipneia, apneia. É importante vocês saberem. A dispneia é a respiração difícil, trabalhosa ou curta. É um sintoma comum de várias doenças pulmonares e cardíacas. Pode ser súbita, lenta ou gradativa. A ortopneia é a incapacidade de respirar facilmente, né, exceto na posição ereta. Então, quando esse paciente está em pé, né, posição ereta, ele respira bem. Quando ele não está nessa posição, ele tem dificuldade para respirar. A taquipneia, que é a respiração rápida, né? TAC já está dizendo, TAC é acelerada e brade é diminuída, tá certo? Respiração lenta, baixa, é abaixo da normalidade. A bradipneia. A taquipneia é a respiração rápida, acelerada, certo? Acima dos valores da normalidade. E a apneia é a ausência de respiração. Se um paciente está apneico, ele está sem respirar, tá bom, gente? E essas outras respirações aqui, que é só para vocês conhecerem. Os valores de referências para a respiração, né? Quais são? Já que é importante a gente saber, né? Pode ser questão de prova, com certeza. Vocês vão ver isso aqui no estágio, nas práticas de vocês, né? Então, vocês têm que levar uma colinha, caderno de vocês já, com os valores de referência das respirações, porque o preceptor de vocês, né, pode perguntar para vocês. Vocês vão lá aferir a respiração de um paciente adulto, aí ele está com a respiração a mais de 21, né, inspirações por minuto. Aí ele pode perguntar ao preceptor de vocês, se o paciente está com a respiração normal, né, e aí vocês vão ter que saber dizer. Então, se lembrem, desses valores, é importante levar para a vida de vocês. A respiração do adulto normal, de 12 a 20 inspirações por minutos. Raquel perguntou o quê, Raquel? Foi, Raquel, essa aula já foi dada. Eu só não lembro qual foi o dia que eu dei ela. Eu estou fazendo só uma revisãozinha, viu? Eu acho que já foi dada essa aula para vocês. Foi a aula passada, não? Foi a aula passada. Simara, manda essa aula para mim, essas aulas tudinho, porque vou Eu dar vou uma mandar no grupo. estudadazinha para a Eu pensei que prova. eu tinha mandado tudinho já. Mandou não, só mandou duas. Gente, eu pensei que eu tinha dado essa aula para vocês já. Para Eu mim, eu não já tenho. dei. Não, dado aqui em sala de aula. Para mim, eu já dei para vocês essa aula em sala de aula. Eu vou pedir a senhora no WhatsApp, viu? Para lembrar quando terminar. Tá bom. Então, vamos mais devagarzinho, né? A gente vai devagarzinho, então. Vamos voltar tudo aqui, já que pode ser que. Mas eu dei já essa aula, não estou esquecida, Não, não. professora, mas tá tranquilo, tá dando para entender super bem. Não, Simara, não volte não, tá bom, mulher. Deixa Pronto, assim Carla mesmo. disse que lembra que eu dei. Então, pronto, vamos embora, Você continuar. deu, Simari, a aula. Não foi? Foi. Foi. Você Eu parou, lembro acho que que no dei. 10º slide. Foi. Mas vamos embora, a gente continua O fazendo essa ator falou revisãozinha. sobre a máscara de Venturi. Foi. Pronto, mas aí, como tem gente que faltou, a gente continua fazendo a revisãozinha, pelo menos vocês já vão vendo as coisas mais importantes, tá certinho?
Isso. Vamos lá, continuar. Quando o bicho ali sai daqui. A terminologia, né, que eu quero que vocês vejam. Essas inspirações, sim, os valores. Os valores normais, né, da respiração do adulto é de 12 a 20 inspirações por minuto. Em criança é de 20 a 25, e nos bebezinhos é de 30 a 60 respirações por minuto. Aqui Simária, são valores. por que que o adulto, a referência é mais baixa de respiração? De inspiração, quer dizer. É de acordo com o organismo da gente, né? A gente vai envelhecendo e vai ficando mais lento, certo? E a criança é normal dela já de vir com a respiração desse maior do que a da gente. É igual os batimentos cardíacos também normal na criança ser maior do que no adulto, tá certo? Como se verificar, como se verifica esses valores com o oxímetro? Não, esses valores aqui das respirações, você está perguntando? Yeah. O oxímetro, ele só vê os batimentos cardíacos, certo? E o nível de saturação no oxigênio, né? Então, você vê naquele oxímetro maior, certo? Que tem UTI, ou então nos hospitais, só aquele que coloca no dedo pequenininho, você vai ver mais o nível de oxigênio nos pulmões e os batimentos cardíacos. As respirações você tem que contar, certo? Você vai ver a expansão torácica desse paciente, se ele está, quantas vezes ela vai expandir, você conta em 1 minuto. No oxímetro daquele que é de paredezinha, tem, certo? Mas o do dedo não tem, não. Didaticamente, dividimos a oxigenoterapia, né, entre os dispositivos, os de oxigenação, né, utilizados para aumentar a oferta de oxigênio, em pacientes em ventilações espontâneas, e os de ventilação para aqueles que a ventilação está ausente ou insuficiente. A escolha dos dispositivos de vias aéreas dependerá do julgamento do médico diante dos parâmetros citados. Então, o médico é quem escolhe, né, o dispositivo para se ofertar oxigênio para o paciente. Digamos, aconteceu um acidente, né, e a gente é socorrista e foi buscar esse paciente, né, o enfermeiro, ele pode ofertar oxigênio, certo, ao paciente, se for necessário. Então, até qual quantidade? 3 litros. O enfermeiro pode ofertar, né, oxigênio ao paciente até 3 litros. Ver se o paciente está precisando e qual é a via que o enfermeiro pode ofertar. A via nasal, tá certo? O catéter tipo óculos, então a gente pode ofertar, se não tiver médico, pelo catéter tipo óculos, o enfermeiro, tá certo, gente? Então, se ele pedir, vocês estão numa urgência, trabalhando na urgência e emergência, não tem médico, né? Por algum motivo o médico precisou atender outro paciente, e vocês estão lá e chega uma emergência, digamos, uma urgência, algo que precisa de oxigênio, e aí o enfermeiro pode pedir para vocês, coloque 3 litros de oxigênio no catéter tipo óculos no paciente, enquanto a gente vai chamar o médico. Então, você pode colocar, tá certo? E o enfermeiro ele também pode colocar. A partir dos 3 litros, ele não pode, né? Acima dos 3 litros. Então, catéter nasal, máscara de oxigênio simples, máscara de Venturi e máscara não reinalante. Então, catéter tipo óculos ou cânula nasal, né?
É o dispositivo mais utilizado, tanto pela disponibilidade quanto pela facilidade do uso. É mais fácil, né? Ele é um dispositivo simples e de baixo fluxo, suportando um fluxo de até 6 litros, fornecendo, né, FiO2 de, no máximo, 45%. Sua principal indicação é a hipoxemia leve, conseguindo reverter a hipoxemia na maioria dos casos em que se há uma diminuição leve de saturação de oxigênio, leve de 92% a 94%. Vocês sabem, não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso, pacientes com Covid-19, né, quando eles começam a saturar abaixo de 92, de 94, 92, 94, a gente já tem todo o cuidado, né, porque ele pode rebaixar a qualquer momento. Então, a saturação paciente com Covid-19 é diferente da nossa saturação, tá certo? Normal, 92, 94, para a gente, saturação normal, tipo, leve, baixa. Já para pacientes com Covid-19, a gente tem que ficar atento, tá certo? Aquele paciente, que ele pode rebaixar a qualquer momento, e muitas vezes aqui a gente já oferta oxigênio para esse paciente, já tem que estar no oxigênio. Sua principal desvantagem é que o uso prolongado ou a aplicação de fluxos altos podem levar, né, ao ressecamento da mucosa nasal ou até lesões da mucosa. Então, como ele é um catéter tipo óculos, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, ó, fica dessa forma no nariz, tá certo? Do paciente, e aqui está soprando o oxigênio, nessa parte aqui, que é esses dois dispositivos aqui, ó. O oxigênio, ele sai desses dois para ir para os nossos pulmões, né? Passa por toda aquelas etapas, né, das nossas vias respiratórias para chegar no pulmão. Então, o uso muito prolongado desse oxigênio, no catéter tipo óculos, ele pode ressecar a nossa mucosa nasal, tá certo? E causar alguns ferimentos, quando resseca, né? Pode causar sangramento, alguma coisa assim. Então, tem que ter o cuidado, tá certo, gente? De ficar usando, né? A gente também precisa fazer o quê? Umidificar, né? Sempre lembrar, isso aqui é coisa de vocês anotarem no caderno de vocês. Sempre lembrar que não pode colocar sem o catéter sem estar umidificado. Então, como é que a gente faz isso, professor? Como é que umidifica, né, o catéter? Dentro desses dispositivos aqui, ó, desse tubinho, vai ter água destilada, né, ABD, água destilada. Então, a gente coloca até a marquinha, né, de água destilada, para depois colocar o catéter. Esse dispositivo aqui, essa pontinha aqui, que eu estou mostrando para vocês, fica assim, ó, dessa forma, encaixado, né? Aqui é o cilindro de oxigênio, ó, aqui é o cilindro de oxigênio, tá bom? Aqui, esse reloginho é onde a gente vai olhar quando a gente liga ele, vocês vão ver ele no dia a dia do trabalho de vocês, né? Quando a gente liga que o oxigênio está cheio, a gente liga aqui essa válvula, e o oxigênio está cheio, esse reloginho aqui, ele sobe, certo? Até o nível de oxigênio. E aqui é onde a gente, nessa parte, é onde a gente regula os litros de oxigênio. Aqui é o umidificador, que a gente coloca água destilada, né? E aqui é o suporte para a máscara, ou então o catéter tipo óculos. Nessa parte aqui, ó. Ah, não vai dar para ver, não. Mas eu acho que eu coloquei o maior para vocês. No outro slide. Isso aqui são coisas que vocês vão trabalhar no dia a dia de vocês, ó. Aqui é onde a gente vê o nível de oxigênio, né? Quantos litros? 2 litros, 3 litros, 10 litros, certo? Então, tem uma bolinha aqui, essa bolinha aqui, ó. Quando a gente liga, onde essa pessoa está ligando, quando a gente liga, a bolinha sobe de mercúrio. Então, a gente regula
o oxigênio com essa bolinha aqui. Dessa forma, a gente regula o oxigênio. Vocês vão trabalhar no caso que o oxigênio ele pode vir na parede, né? Junto com outros gases, como o ar comprimido, os outros gases, né? E ele pode vir assim, separado, para a gente usar, né? Nos cilindros de oxigênio. Aqui em Carnaubás ele é assim, né? Uma parte é separada para a gente ligar o cilindro de oxigênio e tem uma parte que tem na parede para fazer nebulização dos pacientes que precisam de nebulização. Mas aí vocês vão ver que vão ter das duas formas. Vocês vão estagiar em Açu, né? Eu não sei como é o de Açu. Se é assim na parede, ou se é em cilindro. Mas vocês já vão vendo mais ou menos como é, se familiarizando. Então, a máscara simples, né? Ela pode aumentar... Deixa eu ver o que falaram aqui. É na parede. Os aparelhos é tudo novo, é na parede e tem um bocado de painel agora, bem diferente. É muito chique. Então, vocês se atentem. Tem os Oxigênio, gente, batimentos cardíacos, tem o da pressão, a saturação, vê tudo na tela. tudo, né? Então, vocês se atentem, prestem atenção. Oxigênio é o verde. Sempre, em qualquer lugar que vocês chegarem, que tiver essa coisinha verde, é oxigênio, tá certo? Você lembre. Para não trocar, quando vocês forem colocar uma nebulização, em vez de vocês colocar no oxigênio, colocar no ar comprimido. Então, prestem atenção. Oxigênio é verde. A máscara simples pode aumentar, né, a FO2 até 60%. Ela deve ser usada com um fluxo mínimo de 5 litros para prevenir retenção de dióxido de carbono. Tem uma vantagem de ser mais acessível e leve, podendo ser utilizada até em casa. Porém, não tem garantia de selamento. Ela não fecha muito bem aqui, né, no rosto do paciente. Sela. Além de precisar ser removida se o paciente precisar falar ou se alimentar. Quando se utiliza o ar comprimido, a gente utiliza mais ele para fazer aspiração do paciente, tá certo? Então, quem utiliza é o enfermeiro, o fisioterapeuta, né? Ou por alguma indicação médica, se o médico indicar para algum tratamento do paciente. Mas é mais para aspiração mesmo. Tá certo, gente? Então, quem usa mais é o enfermeiro mesmo. Então, aqui, ó, é a máscara simples, né? Esse dispositivo aqui fica no oxigênio e esse daqui a gente coloca no rosto do paciente e esse elásticozinho aqui vem para trás, né? Na cabeça do paciente. A máscara de Venturi possui sistema de válvulas que possibilitam um controle exato, né, da oferta de oxigênio a ser fornecida ao paciente. Cada válvula tem uma cor e na válvula tem escrito tanto o fluxo quanto o FiO2 ofertado por ele, que varia de 24% a 50%. Seu benefício está em situações em que se busque um desmame da oferta de oxigênio ou nas quais uma oferta exagerada ou descontrolada pode ser prejudicial, como em pacientes com DPOC, né? Que é doença pulmonar obstrutiva. Também é muito usado em crianças e em pacientes em desmame de oxigenoterapia. Aqueles pacientes que fazem muito uso de oxigênio, tratamento de oxigenoterapia, né? Principalmente pacientes que são asmáticos, têm doença pulmonar obstrutiva e precisam diminuir, né, e diminuindo esse tratamento, então fazendo desmame. Então se usa mais a máscara de Venturi, porque eu sei a quantidade de oxigênio que eu estou ofertando para aquele paciente, ó.
A máscara de Venturi. A laranjinha é 50%, né? Então, se eu oferto paciente, eu oferto oxigênio para o meu paciente, a 50% ele já vem fazendo uso desse oxigênio tantos dias, né? A 50% eu vou passar para 40%, depois eu passo para 30%, 31%, 28% e 24%. Eu vou fazendo o desmame até eu tirar o paciente da oxigenoterapia. Então, essas são as cores, né? Então, vocês vão ver isso aqui na prática de vocês, nas práticas. A laranjinha 50%, a rosa 40%, a verde 35%, branca 31%, a amarela 28% e a azul 24%. Então, esses aqui são, nela, vem dizendo, tá certo? A quantidade de oxigênio ofertada. Nesse dispositivo tem dizendo. E aí se monta dessa forma, né, ó. A máscara, vou mostrar para vocês, a máscara, né, a traqueia, que é esse tubozinho aqui, a traqueia, o diluidor, né, que é uma dessas cores aqui, dependendo da quantidade que o médico passar, então, diluidor, o suporte do diluidor, que é esse branquinho, né, e a extensão, que é esse daqui, a extensão. Vou mostrar para vocês como fica montado, ó. Máscara, traqueia, diluidor, suporte do diluidor e a extensão, que é tipo a sondinha, né, para fazer pegar o oxigênio. Acho que eu parei aqui nessa dali na aula passada. E a máscara não reinalante, né? A máscara não reinalante destaca-se pelo reservatório de oxigênio e por um sistema de válvula inspiratório, expiratório e inspiratório, que confere a capacidade de fornecer uma fração inspirada de oxigênio de até 100%, né? Fluxo de 12 ou, no máximo, 15 litros, né? Sendo amplamente utilizada em setores de emergência e UTI. É utilizada principalmente no trauma, tá certo? Quando a intubação não está indicada, então, quando o paciente ele não é indicado a intubar, o paciente ele pode fazer o uso dessa máscara, não reinalante. E em situação de emergência crônica, em que há uma hipoxemia moderada grave, que não conseguiu ser revertida com a cânula, né, a cânula de Guedel, e que ainda não há uma indicação de intubação ou ventilação não invasiva. Então, se usa ela. Sua utilização prolongada pode ser desconfortável devido ao peso do equipamento e à vedação necessária. Ela veda, tá certo, gente? Veda muito o rosto aqui do paciente. Então, muitas vezes o paciente ele se incomoda com aquela máscara, porque também é pesada, né? E ele se incomoda com a vedação da máscara. Dá a sensação de estar sufocado. Então, ela é dessa formazinha aqui, ó. Ela é assim, a máscara, né? E tem a bolsa e o suporte, e fica assim, no paciente. E ó, no paciente bebê, né? Procedimento passo a passo, né? Como que a gente for cuidar desses pacientes, nós. Lavar as mãos, né? Sempre lembrar de lavar as mãos. Organizar o material considerado o dispositivo prescrito pelo médico. Então, a gente vai ver qual é o dispositivo que o médico prescreveu. Máscara de Venturi, né? Cateter tipo óculos, máscara não reinalante. Então, se for a máscara de Venturi, a gente vai ter que montar nossa bandejinha com tudo isso, né? Digamos que o médico prescreveu oferta de oxigênio ao paciente, 3 litros ou 5 litros de oxigênio.
a 50%. Então, você vai montar sua bandejinha, uma máscara, né? O suporte, o diluidor a 50%, o traqueóstomo, o suporte e o extensor. Coloca tudo na sua bandejinha, coloca seu par de luvas, né? Para levar para o paciente. Então, lembrar de lavar as mãos, organizar o material, explicar o procedimento para o cliente é sempre importante, gente. Como eu já digo para vocês sempre. Sempre digam para o paciente o que vocês vão fazer nele, qual o procedimento. Seja o mais simples que for, né, o procedimento. Vocês expliquem. Então, explica o procedimento, porque o paciente, ele não conhece, a não ser que já seja um profissional da área da saúde, ele vai conhecer, mas mesmo assim, você tem que explicar ao paciente o que você vai fazer nele, né? Então, explica o procedimento para o paciente, que você vai ofertar oxigênio a ele, né? Tem muita gente que acha que ainda chama o oxigênio de balão, né? Acho que vocês já escutaram muito as pessoas mais antigas, né, mais idosas, dizendo assim, fulano me passou tão mal que foi até pro balão. Tá no balão no hospital, né? E aí acho que quando vai pro balão é muito difícil escapar, vai morrer porque foi por oxigênio, né? Mas é uma coisa simples, gente. É porque necessitou, então tem que fazer o uso. Então explica, você vai fazer o uso de oxigênio, né? E tem que ficar dessa forma. A gente procura uma posição melhor para o paciente, né? Para ele ficar confortável. E aí explica o que vai fazer no paciente. Conectar o dispositivo escolhido ao painel de oxigênio, pronto, no caso de hospitais que tem o oxigênio em painel, você vai colocar, conectar o dispositivo, né, aquela mangueirinha, que é esse daqui, ó. Você vai conectar um lado na máscara e o outro lado no dispositivo de oxigênio, que pode ser qual? Que pode ser ou o cilindro de oxigênio ou o painel de oxigênio, tá bom, gente? Vai depender do local de trabalho que a gente esteja. Calçar as luvas de procedimento, então é importante, e tudo que a gente vai fazer, usar as nossas luvinhas. Instalar o dispositivo no painel, já disse, né? Regular o volume de oxigênio de acordo com a prescrição médica. Então, isso aqui é importante para vocês levarem, para vocês, diquinha da professora Simária, anotem no caderno a diquinha, né? Primeiro, vocês instalam o oxigênio no painel de oxigênio, né, o dispositivo, regulam a quantidade de oxigênio, se for 5, liga né, o oxigênio e regula. 5 litros, né, 3 litros, 10 litros, então você regula, vê que está regulado bem direitinho, aí depois é que você vai colocar ou a máscara, o dispositivo que tenha sido escolhido no paciente, tá bom, gente? Não façam isso assim. Primeiro se coloca o dispositivo no paciente e depois vocês vão regular o oxigênio. Não façam isso, porque quando a gente liga tem uma pressão, tá certo? Essa pressão pode ir toda para os pulmões do paciente. Então, primeiro vocês regulam, né? Ligam o oxigênio, regulam, depois que vê que está tudo organizado, vocês colocam o dispositivo no paciente. Tá bom? Entenderam? Sim. Eu mesmo respondo, sim. Entenderam, gente? Estou esperando a resposta de vocês. Estou escutando, sim, Mari. Eu entendi. Eu já tinha visto essa aula mesmo. Até eu tinha dito à senhora, professora, o máximo é no 15, né, do oxigênio. É isso. Lembra Pronto, que eu a gente tinha parado na máscara de Venturi, foi. Foi. Meu esposo usou esse que coloca no nariz, o nariz dele até sangrou, de tanto o oxigênio estava forte para poder respirar. O cateter tipo óculos. Foi, e depois colocaram ele na máscara de Ventudo, porque ela era um pouco menos agressiva do que ele, porque ele era muito agressivo, o nariz dele estava sangrando. Isso, resseca a mucosa nasal
Aí pode Pronto. acontecer isso, o Porque sangramento. aguentaram ele até para não entubar, aí fizeram de tudo para não entubar e ficou assim, oxigênio alto dentro do nariz. É, Porque e eles iam ela, entubar, aí eu não aceitei. Aí teve que ficar com oxigênio forte. isso, e ele é 5 a 6 litros, né, no máximo, de, de oxigênio, e é muito forte, aí resseca muito a mucosa nasal, né, então tem que ter esse cuidado com o paciente, né, de sangramento. No caso de Rosalia, porque ela não quis, né? Então teve que ficar fazendo aquele uso daquele oxigênio. Mas o uso prolongado dele, muito tempo, causa isso, ressecamento na mucosa Sangrou, nasal. sangrou mesmo, saiu muito sangue. Aí usaram a outra máscara, né? É a de Venturi, é? Como é que chama? Aquela que coloca A no de rosto. Venturi ou a não é inalante, uma dessas duas. Para ter a sedação aqui, para ficar Pronto, foi essa bem, daí, bem colocaram nele. fechadinha, é a reinalante, que dá a sensação de estar sufocado, assim. Aí ele Mesmo disse tendo que achou levantado ela mais oxigênio. ruim, mesmo É, sendo agressivo esse do nariz, mas ele achava melhor estar com ele dentro do nariz, que ele disse que achava que o oxigênio ia deixar lá, mas já essa outra deixou ele sufocado, aí o médico teve que trocar de novo, porque ele não deu, não estava dando para isso. ele. E tem pacientes, eu já vi relatos de pacientes que chegam a pedir para ser entubado para não usar essa máscara, porque ela é muito desconfortável. Diga aí. Acho que é pior entubar, né? É verdade. É, vamos lá, né? Regular o oxigênio de acordo com a prescrição médica, deixar a unidade em ordem, então quando a gente deixa tudo organizado, retirar as luvas de procedimento, lavar as mãos e realizar as anotações de enfermagem. Então, nunca esquecer de tudo que você fez lá, anotar no prontuário do paciente, tá bom, gente? Realiza as anotações de enfermagem. E obrigada pela aula de oxigenoterapia. Agora a gente vai ter outra aulinha de hoje, que é. Vamos lá. Vou só colocar o slide para vocês na tela. Vocês estão conseguindo ver, turma? Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alimentação e hidratação do paciente, né? Então, quais são os nossos cuidados nessa área de alimentação e alimentação do nosso cliente, né? Que chega a gente, o cliente que está internado, aquele cliente que a gente acompanha na casa dele. Eu acho muito esquisito chamar o paciente de cliente, mas, né? É a nova nomenclatura que o povo quer me chamar. Mas eu vou chamar paciente, tá bom, gente? Você sabe o que é cliente. Que está na sua casa, né? Gente, hoje em dia, a profissão de técnico de enfermagem, de enfermeiro, está crescendo muito com essas histórias de home care, né? Nem sempre a gente trabalha em ambiente hospitalar. Pode trabalhar para você mesmo, com essas histórias de home care, né? Cuidar do paciente a domicílio. Então, tem técnico de enfermagem que cuida dos pacientes a domicílio, né? Nas suas próprias casas. Precisa ferir uma pressão. O Corém, ele nos dá uma tabelinha de preço, né? Nós que fazemos tudo de graça, pelo menos eu, né? Para as pessoas. Mas a gente tem uma tabelinha de preço. É tanto para ferir uma pressão, é tanto para administrar uma medicação, né? É o nosso trabalho. Então, a gente tem que saber se valorizar, tá certo, gente?
Então, tem esses atendimentos que a gente pode fazer em casa. Você tem o seu Corém, você já está ampla para fazer, já está, como que eu vou dizer, segura, né, assegurada para fazer os procedimentos nos pacientes. Ah, professora, eu não tenho meu Corém ainda, então não faça, certo, gente? Ah, mas meu vizinho pediu para eu aplicar uma medicação nele. Você tem seu Corém? Não tem, não faça. Mas eu sei fazer, mas você não tem o Corém, então você não está segura, certo? Você ainda não é um profissional de saúde, que só quando você tem um Corém, que se é registrado, é que você pode fazer os procedimentos. Se acontecer alguma coisa, né, com aquele paciente, a família vai colocar para cima de você, né? Mas ela, não, ela nem tinha ainda terminado o curso dela e já inventou de fazer. Mesmo o paciente que pediu, né? Mas ele não vai estar mais lá para contar a história. Então, tem todo esse cuidado. Alimentação e hidratação do paciente. Conceito, né? Fornecimento de alimentos necessário para a conservação das funções vitais. Então, a alimentação, né, é o quê? Fornecimento desses alimentos, né? Que a gente cada vez mais procura alimentos saudáveis, né? A gente tem que orientar os nossos pacientes, né, que façam uso desses alimentos saudáveis, tenha preferência pelas frutas, né, pelos vegetais, principalmente nós que trabalhamos com gestantes, né, a equipe de técnicos de enfermagem, enfermeiro, médico, todo mundo do ESF, nós trabalhamos com gestantes, então, ter cuidado na alimentação, né, da gestante, o que ela come, vai para o bebezinho, ter cuidado na alimentação dos idosos, né, que eles precisam de alimentos mais ricos em vitaminas, então a gente precisa conhecer. Responsáveis pela execução, né, dessas alimentação, enfermeiro, né, o técnico de enfermagem também está ali na diária, o médico, o nutricionista, auxiliar e técnico de enfermagem. Então, são as pessoas responsáveis, né, pela a educação da alimentação desse paciente, de orientar o paciente. E aqui são os tipos de dietas hospitalares, certo? Que a gente vai trabalhar. Quando a gente pega um prontuário de um paciente, então no prontuário do paciente tem esses tipos de dietas, que ela é o quê? Dieta hídrica, certo? Que é feita de quê, né? A dieta hídrica. Chá, água, caldo de legumes coado, né? Aí vem a dieta líquida, que é chá, café, sopas coadas, gelatinas, suco de frutas. Dieta livre, caldos, sopas, carne, verdura, legumes, né, bem cozidos e em forma de purê, arroz, frutas, macias, gelatinas, pudins. Então, a dieta livre, esse paciente ele já pode comer de tudo. Aqui não é a dieta livre, não, é a dieta leve. A livre é a outra. Confundi. A dieta pastosa, purês, sopa, né, cremosas, arroz bem cozido, papa de bolacha, pudins e frutas cozidas. Tem gente que diz, a comida do hospital é horrível. Mas é porque já é uma comida, né, para pessoas que estão precisando se tratar, pessoas que estão doentes. Então tem que ter todo esse cuidado. A dieta branda, o que é que é? Quando vocês vão pegar escrito dessa forma no prontuário do paciente. Folhas e legumes cozidos a vapor, carne assada, cozida ou grelhada, frutas cozidas, pães macios, sopas e consistência normal. E a dieta livre, o paciente pode comer tudo. Pães, cereais, arroz, massas, né, leguminosas, hortaliças, frutas frescas, leite, iogurte, queijo, né, com pouca gordura, carnes, peixes e ovos, e
açúcares moderados. Então, esses são os tipos de dieta, então a gente presta atenção. E também tem as dietas com restrição, né? Qual? Dieta hipossódica, né? Que não pode ter muito sal, que é para pacientes com diabetes, com hipertensão. Dietas para pacientes com diabetes, que não pode conter açúcar, porque o paciente tem diabetes, e aí não pode se alimentar, né, desses tipos de comida. Nada de dar doce, né, depois do almoço ao paciente. Tem que ter todos os cuidados. E vocês precisam conhecer os tipos de dietas. Então, a alimentação oral, né, a classificação das dietas hospitalares. Então, eu tenho tipo, né, normal e geral e livre. As características dessa alimentação caracteriza-se pela consistência normal e quantidade suficiente de energia, proteína, carboidratos, lipídios, né, que são as gorduras saudáveis, certo? Vitaminas, minerais, entre outros nutrientes, com a finalidade de manutenção, né, da saúde e estado nutricional adequado. O fracionamento, né, de 5 a 6 refeições diárias e o valor calórico de 2.000 a 2.200 calorias por dia. Então, essa dieta hospitalar, ela é passada pelo nutricionista, tá certo, gente? A nutricionista, ela avalia, né, qual é a prescrição médica, tipo, o médico prescreveu dieta branda, então ela vai avaliar e passar o tipo de alimentação desse paciente. Então, ela que calcula esse valor calórico, né, tudo isso. E as indicações da dieta normal, geral e livre. Pacientes com ausências de alterações metabólicas importantes, porque não estejam em risco nutricional. Portanto, não necessitam de modificações dietéticas importantes. A dieta branda, né, ela caracteriza-se pelo quê? Dieta com valor nutricional similar à dieta livre, caracteriza-se principalmente pela atuação da textura dos alimentos por meio de processo de cocção das fibras e de verduras, legumes, frutas e tecidos cognitivos das carnes, com finalidade de facilitar o trabalho digestivo, né? Mastigação, deglutição, digestão e absorção. Então, tem essa finalidade. Então, tecido é conectivo, tá certo? Tecido conectivo das carnes. Desculpa aí que eu errei a palavra. Então, ela tem essa finalidade de facilitar a digestão. A dieta branda, ela tem a finalidade de facilitar a digestão desse paciente, a mastigação, a deglutição, né? E a absorção desses alimentos. E o fracionamento, essa alimentação ela tem que vir como? Fracionada. 6 a 5 refeições diárias e o valor calórico é de 1.800 a 1.200 calorias por dia. As indicações. Pacientes no pré e no pós-operatório imediato de diversos procedimentos cirúrgicos, exceto cirurgia do sistema digestório, para a qual é indicada apenas no pós-operatório tardio, né, afecções gástricas, úlceras e gastrites. Esses são os tipos de cirurgias, tá certo, gente? Por exemplo, dificuldade em outras funções digestivas, né, utilizada na transição entre a dieta posta e a dieta normal. Dieta pastosa. Então, o que é a dieta pastosa? Dieta que proporciona repouso digestivo e fornece quantidade adequada de nutrientes à dieta bruta. A textura, porém, é menos sólida. Normalmente, os alimentos, né, preparações, apresentam-se em forma de purês. Cremes, papas e carnes subdivididas, moídas, né, trituradas, desfiadas e soufflés. As refeições de 5 a 6 refeições diárias
e o valor calórico é de 1.800 a 1.200 calorias por dia. Então, a dieta pastosa, ela é mais aquela comida consistente, né? Mais pastosa, que passada no liquidificador, né? Vem em forma de purê, de papa, cremes, que o paciente facilita mais, né, a deglutição desse paciente, para ele se alimentar. Pacientes é indicado para quem essa dieta pastosa? Para pacientes com dificuldade de mastigação e deglutição, principalmente pacientes idosos, certo? Com ausências de prótese dentária. Aqueles pacientes velhinhos, né, os idosos, que não têm nem os dentes e também não usam prótese, então a alimentação deles vai ser um pouco mais pastosa, para facilitar a deglutição, né, e a mastigação. Portadores de doenças neurológicas, né, e estados graves de doenças crônicas, insuficiência cardíaca e respiratória. Então, pacientes com essas doenças neurológicas também têm dificuldade para se alimentar, eles vão fazer uso dessa alimentação pastosa. Utilizada na transição entre dieta leve e branda. E a dieta leve, né? O que é a dieta leve? Conhecida também como semilíquida, caracteriza-se pelas preparações de consistência espessada, presença de farinhas ou espaçantes artificiais, constituídas de líquido e alimentos semissólidos, cujos pedaços encontram-se em emulsão ou suspensão. Permite repouso digestivo, porém apresenta valor nutricional reduzido quando comparada às dietas anteriores. Recomenda-se acompanhar o paciente e, se necessário, orientar suplementação, certo? Então, assim, esse paciente tem que ser acompanhado, né, que faz essa dieta leve, tá certo? Se for necessário algum uso de suplementação, o nutricionista vai passar. Tipo, aquela suplementação de Nestor, acho que é Nestorgin, né, aquela suplementação. De 5 a 6 refeições diárias, valor calórico de 1.300 a 1.500 calorias por dia. As indicações para esse paciente: pacientes com função gastrointestinal moderada, né, moderadamente reduzida, intolerância aos alimentos sólidos devido à dificuldade de mastigação e deglutição e evolução de pós-operatório. Utilizada na transição entre a dieta líquida e a dieta pastosa. Gente, tá tudo bem até aqui? Podemos continuar? Sim, legal? Todo mundo? Pra mim tá ótimo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, Simara, para hoje nós terminar mais cedo, porque senão o homem vai correr da cama, que ele trabalha de noite, quando ele tá aqui eu fico doidinha, porque vai desligar o telefone. Ai, meu pai. Dieta líquida. Tá bom, gente. Conhecida também como líquida completa, a dieta apresenta os alimentos preparações da forma líquida e é prescrita para os pacientes que necessitam de, no mínimo, esforço digestivo e pouco resíduo. Devido ao valor nutricional reduzido, geralmente além das necessidades dos pacientes, deve-se oferecer suplementos alimentares com o intuito de melhorar o aporte energético, proteico, né, vitamínico e de minerais. E evoluir o mais breve a dieta via oral. Caso não seja possível, recomenda-se terapia nutricional. Fracionamento a cada 2 horas ou intervalos menores. Então, essa alimentação, né, ela tem que ser feita a cada 2 horas ou com intervalos menores.
Aconselha-se o controle do volume da dieta para evitar distensão abdominal. Então, tem um controle, não pode ser feito de todo jeito, né? Porque o paciente pode ter essa distensão abdominal. O valor calórico é de 750 a 1.500 calorias por dia. E é indicado para quem? Pacientes no pós-operatórios de cirurgia da boca, né? Plásticas de face e pescoço, entre outras evoluções, né, dos pós-operatórios, fratura de mandíbula, naquele paciente que fraturou a mandíbula, né? Ou então que fez aquelas cirurgias ortognáticas. Vocês já ouviram falar naquela cirurgia ortognática? Que são aqueles pacientes que têm o maxilar bem crescido, né? Então precisa fazer a cirurgia ortognática para melhorar a estética, né, do paciente. Então esse paciente que passa por essa cirurgia ortognática, ele só se alimenta de dieta líquida, né? Tudo líquido, porque durante um período, né, no pós-operatório da cirurgia. Fratura de mandíbula, estreitamento esofágico, né? Intolerância aos alimentos sólidos. Utilizada na transição entre a dieta líquida, restrita e a leve. Atentar-se ao risco de broncoaspiração em pacientes com disfasias. Então, tem que ter o cuidado, né, desse paciente, ele não broncoaspirar a alimentação dele, e ao invés da alimentação ir para o estômago, a alimentação ir para os pulmões, né? Então, tem que se ter esse cuidado. Se a alimentação for para os pulmões, esse paciente vai ficar pior, né? Vai precisar de outros cuidados. Dieta líquida e restrita. Então, qual é a dieta líquida e restrita? Conhecida também como cristalina ou de líquidos claros. Caracteriza-se pela presença de água, líquidos, lipídios e carboidratos com a finalidade de hidratação e a mínima formação de resíduos, proporcionando o máximo repouso do sistema digestório. Então, na dieta líquida, esse paciente ele tem que estar em repouso do sistema digestório, né? Então, tem que proporcionar o máximo desse repouso. Além disso, devido ao baixo valor nutricional, a dieta deve ser evoluída o quanto antes. Caso não seja possível via oral, recomenda-se terapia nutricional. E o fracionamento, né? Como é que a gente administra essa dieta? A cada 2 horas ou com intervalos menores, certo? Aconselha-se o controle do volume da dieta para evitar a distensão abdominal. E o valor calórico é de 375 a 600 calorias por dia. E as indicações, né? Quem é que faz o uso dessa dieta líquida restrita? São pacientes no pós-operatório, né? No pré-operatório de cirurgias. Então, quem faz esse uso dessa dieta líquida restrita são os pacientes no pré-operatório de cirurgias do cólon, cólon, pós-operatório imediato e evolução de terapia nutricional, redução da nutrição parenteral e introdução via oral. Dieta zero, né? Vocês vão pegar, às vezes, prontuário de pacientes, né, que vai ter escrito lá dieta zero. Então, tem que ter muito cuidado, gente. Tudo que vocês forem fazer no paciente, tá bom? Eu estava nas minhas práticas de estágio, dentro de uma UTI, né? A gente eu passei uma semana lá. Você fica responsável pelo setor. Você é enfermeiro daquele setor, então você fica responsável pelo setor. E aí a gente estava nesse dia na prática e tinha um paciente que ele rebaixou na nossa frente. Estava eu e o outro, a minha dupla, né?
E aí o paciente rebaixou, quer rebaixar, ele perdeu a consciência, vai perdendo a consciência, né, os níveis de consciência na nossa frente. Só que foi assim, ele era um paciente com, acho que era efisema pulmonar, um paciente fumante, né, e não estava fazendo mais uso do fumo e precisando de oxigênio para respirar. Então, ele estava na UTI, nos cuidados intensivos. E aí, eu fui fazer a evolução desse paciente, né? Eu e minha dupla. A gente estava fazendo a evolução do paciente, e aí o paciente começou a cansar na nossa frente, e aí ele pediu água, né? Só que eu fui, olhei no prontuário dele. Quando eu olhei no prontuário dele, lá tinha dieta livre. Então, se tinha dieta livre, não tinha problema de eu dar água para o paciente. Peguei um copinho de água e dei ao paciente que ele me pediu. Gente, só foi ele tomar essa água. Quando ele tomou a água, que eu virei as costas, ele começou a vomitar. Começou a vomitar o paciente. Ah, ele pediu um saquinho, eu fui para pegar o saco. Não deu tempo, não. Ele já foi vomitando. E nesse mesmo tempo ele já foi rebaixando, mas ele já estava se sentindo mal, tá certo, gente? Não foi a água que ocasionou isso. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, dizer para vocês que sempre, quando o paciente pedir uma coisa a vocês, né, vocês foram ofertar alguma coisa ao paciente, ao tipo de alimentação, olhe no prontuário desse paciente, a dieta do paciente, né, para saber. É dieta zero? É dieta branda? É dieta livre? É dieta pastosa? Para saber o que você vai dar ao paciente, porque o paciente, ele, principalmente pacientes que são diabéticos, hipertensos, né, eles vão tentar dilubriar você, tá certo? Para comer alguma coisa. Ou então familiar traz escondido, na sacola, né? Deixa lá dentro, que também não pode, então tem que ter um cuidado. Então esse paciente ele começou a rebaixar de uma hora para outra, foi entubado e tudo, né? A gente ajudou na intubação do paciente, mas tem que ter o cuidado, né? Então, eu olhei a dieta dele era livre, eu podia ter dado água, não foi por conta da água, mas tem que se ter esse cuidado. Então, a dieta zero. Quando a dieta é zero, esse paciente ele tem que estar em jejum, tá certo? Caracteriza-se pela ausência de ingestão de alimentos por via oral. E o valor calórico é zero calorias por dia, né? Então, geralmente, esse paciente tem que estar em jejum. E as indicações para um paciente com dieta zero? Pacientes em pré ou pós-operatórios, né? Ou preparo de exames agendados, que exijam tal procedimento. Deve-se conhecer, né? Controlar a duração exata do tempo do jejum, evitando que o paciente permaneça com dieta zero, além do necessário. Então, o paciente que vai fazer endoscopia, né? A gente deixa em dieta zero, o paciente está internado, precisa fazer endoscopia, então deixa em dieta zero por tantas horas. Paciente que precisa colher um exame de sangue no outro dia, de 6 horas da manhã. Então, é no mínimo 8 horas. Então, a gente deixa o paciente, coloca lá uma plaquinha no leito do paciente em dieta zero para exames. Então, o povo da Copa, quando chegar com alimentação, já não vai ofertar esse paciente, porque o paciente ele está em dieta zero, certo? Então, quando a gente não coloca esse aviso, o povo da Copa, né, da cozinha, eles não sabem, então eles não têm a obrigação de saber. Aí eles podem chegar, né, dar comida ao paciente, o paciente achar que pode comer, porque, fala já, Luciana, o paciente achar que pode comer, porque a gente não deu a instrução a ele que ele estava em dieta zero, que não podia comer, e come. E aí, perde o exame, né? Perde de fazer o exame no outro dia, porque se alimentou. Ou perde de fazer a cirurgia no outro dia, porque se alimentou. Então, tem que ter todo esse cuidado, né, da gente ver a dieta do paciente. Vocês estão vendo como uma coisa liga a outra, é tudo interligado, né, no processo de saúde do paciente. Pode falar, Luciana. Não, é que eu ia perguntar, mas esse papel não é diretamente do nutricionista que faz com a Copa?
Mas o de dieta somos nós, assim, de restrição, né? Você quer dizer o nutricionista? Não, Não, passa por porque toda a equipe. eu acompanhei já várias pessoas, né? Minha mãe, inclusive recentemente meu irmão, mas que o nutricionista passa e vê o que o paciente pode comer, né, de alimentação, e ele que dá a ordem pelo menos era Isso, assim, né? isso, mas para fazer isso, ele tem que ver primeiro a dieta que o médico passou, entendeu? O tipo de dieta. Se é dieta branda, se é pastosa, né? Se o paciente tem que estar em dieta zero para exame. Aí o nutricionista, ele faz isso, mas passa para saber, né, o que o paciente pode se alimentar, mas vai ser de acordo com a dieta que o médico prescreveu. Aí vocês vão ver no prontuário do paciente, né, a dieta que o médico prescreveu para o paciente. Pronto. Digamos que a sua mãe seja diabética, então o médico vai colocar lá no prontuário do paciente. Dieta para pacientes diabéticos. E aí o nutricionista vai ver, mas aí ele vai passar lá no quarto da sua mãe, né, no leito, e perguntar quais são os alimentos que ela mais come, e ter esse cuidado. Mas aí é a equipe todo junto que decide, entendeu, Luciana? A alimentação Ah, entendi. e a dieta mesmo é passada pelo médico, né? O tipo de dieta, quem prescreve é ele, sabe? Tipo de dieta tal. A nutricionista, ele só se encarrega de organizar a alimentação dentro daquela dieta que foi passada pelo médico. Tá certo? Ah, E no entendi. caso, a enfermeira, ela acompanha de perto o procedimento da dieta que foi pedida pelo médico, aplicada pelo nutricionista, é assim? Isso, o enfermeiro, ele também tem essa parte dele, entendeu? De acompanhar, né? E porque tudo que a gente vai fazer no paciente, a gente precisa saber da dieta, né? Seja a água que o paciente for tomar, na hora, medicação, tudo que a gente vai fazer diretamente no paciente, nós como os técnicos, como enfermeira, a gente precisa saber dessa dieta. Se é uma dieta branda, esse paciente, a dieta dele é livre, ele pode tomar água a qualquer momento ou não, né? Então, tudo a gente sabe, é tudo junto, certo? A equipe todinha trabalha em conjunto, tá bom? E a alimentação, né, para condições específicas. São dietas indicadas para pacientes com doenças que requerem terapia nutricional específica, como dieta para diabéticos, doenças cardiovasculares, cirurgia bariátrica, né, que aí tem que ter todo cuidado com a alimentação. Pessoas com diabetes não podem comer alimentos que contenham doce, né, açúcares, tem que ser alimentos ricos pobres, né, em massas, tipo cuscuz, né, a gente tem o cuscuz, mas eles não podem comer, cuscuz amarelo, então tem que ter todo cuidado na dieta. Doenças cardiovasculares, que são aquelas comidas gordurosas demais, né, o paciente também não pode. A cirurgia bariátrica, né? O paciente tem que ter cuidado, ele tem que estar se alimentando de 3 em 3 horas, e é um pouquinho só, fracionado, né? Então tem que ter todo aquele cuidado com os pacientes de cirurgia bariátrica. Doença renal, alergia alimentar e dentre outras condições. Então, a gente também tem a alimentação parenteral, né? Então, o que é essa alimentação? A nutrição parenteral, segundo a portaria 272 da Anvisa, consiste em solução ou emulsão, né? Composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, líquidos, vitaminas e minerais, né? Estéril e epirogênica, condicionada em recipientes de vidro ou plástico, destinada à administração intravenosa em pacientes desnutridos ou não, em regime hospitalar.
ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos e sistemas. Então, essa medicação parenteral, né, ela é feita, tá certo? É como se fosse uma mistura, uma solução, né, uma emulsão, que vão conter o que nessa mistura? Carboidrato, aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais. Então, tudo nessa solução, né, contém essas coisas aqui, né, essas vitaminas, esses lipídios, né, que são as gorduras boas, os aminoácidos, para que a alimentação desse paciente fique rica, tá certo? Então, quem faz o uso? Paciente em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar. Esses aqui, ó, são os tipos, né, de alimentação parenteral, né? Então, parenteral, ó. Vou colocar, deixa eu passar aqui. Alimentação parenteral é essa alimentação que ela vai ser por uma veia, tá certo, gente? Ó. Então, aqui é o dispositivo, vocês estão conseguindo ver direito. Pode ser nessa veia e pode ser na subclávia, né? Então, coloca um catéter, tipo para colocar para o paciente só se alimentar. Aqui é na subclávia, ó, subclávia direita, né, da paciente. Tem um dispositivo e esse paciente ele se alimenta por esse dispositivo. Não vai nenhuma alimentação na boca dele, tá certo? Vai direto na veia do paciente. Do mesmo jeito aqui, nessa outra, ó, na veia braquial. Então, tem a alimentação parenteral, né, que eu coloquei a diferença e a gente vai ver mais na frente, e a parenteral, que é na veia, e a enteral, que é pela sonda, né, nasogástrica. Então, a gente vai ver a diferença das duas. Vocês vão ver. A alimentação parenteral, diretamente na veia. A alimentação enteral, pela sonda. A alimentação enteral pode ser definida como alimentos para fins especiais, como ingestão controlada de nutrientes, né, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sonda ou via oral, industrializado ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Então, do mesmo jeito da parenteral, só vai mudar a via de administração dessa alimentação. Na alimentação enteral, ela já pode ser feita pela sonda, né, nasogástrica, que é no nariz do paciente, ou de via oral. Na parenteral, não pode ser por via oral e é só na veia, tá certo? Diretamente na veia do paciente. Vou mostrando aqui para vocês novamente, ó. A alimentação enteral, que é na sonda, e a alimentação parenteral, que é na veia, né? Então, essa solução, essas emulsão, né, elas são feitas como? Pelo nutricionista, tá certo? O nutricionista que vai avaliar o que é mais necessário para aquele paciente. Então, o nutricionista vem, avalia, e aí faz, né, esse tipo de emulsão. O SUS, ele dá, e é muito caro, gente, essa alimentação aqui de um paciente é caríssima, certo? Essa solução ou emulsão, né, caríssima. E o paciente, ele precisa, tipo, tem pacientes que, por alguma doença, né, intestinal, não pode se alimentar, tem que só fazer uso dessa solução ou emulsão, então é caríssima, né, o paciente às vezes vem para casa
e ele continua se alimentando dessa solução. E aí eu coloquei para vocês aqui, né, a figurinha da dieta enteral, ó, já é diretamente também ou na veia ou direto no estômago, ó, do paciente. O paciente pensando em comer uma coisa, está tudo aqui, dentro desse líquido, né? E aí, nesse líquido, a gente coloca o nome do paciente, né? A hora da alimentação, né? Quais são os nutrientes que tem aqui. Então, a gente informa bem direitinho. É tipo como se fosse no soro, vocês estão entendendo? Ó? Coloca tipo como se fosse no soro, e aí o paciente vai se alimentar somente dessa emulsão. Alguma dúvida? Vocês entenderam? Como é? Esse é direto no estômago, né? Senão... E pode ser direto no estômago, né? Vai ser ou pela veia, né? Que, como eu disse para vocês, tem a interal e a parenteral, né? A interal é aquela que é do nariz, tá certo? E aí vai para o estômago, a gente passa sonda, né? E vai para o estômago do paciente. E tem a parenteral, que já é na veia, né? A gente usa uma veia calibrosa, né? Geralmente usa subclávia, e coloca o dispositivo e aquele paciente ele se alimenta pela veia. Interessante, né? Esse tipo de alimentação. E os técnicos de enfermagem, né? O que é que faz? Em conformidade com o dispositivo da lei, número 7.498, de 25 de junho de 1986, no decreto número 94, 406, de 8 de junho de 1987, quando eu nasci, ó, que regulamentam o exercício profissional no país, é o nosso exercício de enfermagem, nosso exercício de técnico de enfermagem. Participam da atenção de enfermagem, né, nessa alimentação, naquilo que lhes couber, ou por delegação, sob a supervisão e orientação do enfermeiro do plantão. Participar de treinamento, conforme programas estabelecidos, garantindo a capacitação e utilização referente às boas práticas de terapia nutricional, promover cuidados gerais ao paciente de acordo com a prescrição de enfermagem ou protocolo pré-estabelecido. Então, às vezes, os hospitais, eles têm os POPs, que são o protocolo, né, do hospital. Então, se já tiver um protocolo estabelecido nesse ambiente de trabalho do hospital, você vai seguir o protocolo do ambiente de trabalho. Ou, se não, você vai seguir a prescrição do enfermeiro ou do médico, né? O que é que eles estão dizendo para você fazer, os cuidados. A alimentação, de 2 em 2 horas, está lá prescrito, alimentar de 2 em 2 horas. Então, você vai lá, né? Você faz essa alimentação. Tem alimentação que são por bombas de infusão, né? Precisam ser feitas pela bomba. Então, aí vai saber como é que vai mexer nessas bombas, né? Para passar essa alimentação à gotagem, né? Bem direitinho, as gotas, né? Bem direitinho. Comunicar ao enfermeiro qualquer intercorrência, né? Advinda dessa terapia. Proceder o registro das ações efetuadas no prontuário do paciente de forma clara, precisa e pontual. Então, que lembrar de sempre escrever, tá bom, gente? Então, se a alimentação desse paciente está passada, né, passa prescrição lá, para alimentar esse paciente de 2 em 2 horas, então, toda vida que você for colocar a alimentação do paciente, né, dessa forma aqui, para o paciente, você vai anotar no prontuário do paciente, digamos, você colocou a alimentação daquele paciente de 16 horas, né, 16. E aí, quando for
às 19 horas você vai colocar novamente. E aí você notou, às 16 horas, feita a alimentação do paciente, né, de forma de gavagem, seja como for, ou sonda, ou por dieta interal, ou parenteral, vai depender de como está prescrito, tantas gotas por minuto, né, e aí você controla e deixa lá. Escreve e bota seu corém, assina e coloca seu corém. Quando for de 7 horas da noite, que você vai fazer novamente o mesmo procedimento. Você vai lá, coloca a alimentação do paciente, volta e escreve no seu prontuário, no prontuário do paciente novamente, né? Tudo que você fizer, você escreve no prontuário do paciente, tá bom? Alguma dúvida sobre a alimentação interal e parenteral? Tudo ok? Podemos passar para a próxima aula. Corra, mulher. Você está doido para ir embora, né? Já, já. Já, já. E muito obrigada. Então, a gente vai mais para mais uma aluna. Vou pegar aqui, ó. Só colocar aqui, tá bom? Para vocês. Tá todo mundo aí? Vamos tomar uma águazinha. Enquanto o mudo passa, a gente toma água. Relaxa a mente de vocês. Estão conseguindo o slide? Sim, para mim apareceu. Ah, já tem aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre eliminação urinária, cuidados na incontinência e retenção urinária, né? Então, o conceito, né? A eliminação urinária é uma das mais importantes funções do organismo, sendo dependente das funções dos rins, né? A nossa função dos rins, uréteres, bexiga e ureta. Os indivíduos podem apresentar fatores de risco para as alterações nas eliminações urinárias, tais como a idade avançada é um fator de risco, a morbidade, né, também é um fator de risco, hospitalização, gravidez, né, necessidade de cateterização, imunocomprometimento e modificações nas características do autocuidado. As anormalidades que ocorrem no sistema urinário podem provocar diversos distúrbios, dentre os quais modificações no ato de micção, tá bom? Então, no ato de fazer o xixi. A Internacional Continência Society trata de incontinência urinária como uma condição na qual ocorre a perda involuntária de urina, que gera um problema social ou higiênico. Então, a gente vê, né, esses casos muito em pacientes idosos, né, então, o paciente idoso, ele tem essa incontinência urinária, né,
natural da doença. Não tem aqueles pacientes que fazem muito xixi na roupa, né? Você chega, fez xixi na roupa. Então, caso esses problemas social, né? Um paciente, um idosozinho, faz muito xixi na roupa, fez xixi na roupa, ele não quer sair de casa, né? Fica muito tempo dentro de casa, tem vergonha, traz ao indivíduo importantes repercussões físicas e sociais na forma como se manifesta. Contudo, nem todos que possuem incontinência procuram ajuda profissional. Então, tem muitas pessoas que têm incontinência urinária que ficam com essa doença dentro de casa, né? Não procuram ajuda profissional para saber o que está acontecendo. É por motivo de vergonha, né? Não confiar no profissional de saúde, então acontece tudo isso. Estima-se que um a cada 3 pessoas que sofrem de incontinência, né, sinta-se constrangida em falar sobre o assunto com os seus familiares, amigos ou profissional de saúde. Então, as pessoas que têm esse problema de incontinência urinária, a cada 3 pessoas que sofrem, elas não contam para ninguém, né? Nem para familiares, nem para amigos, nem para profissional de saúde. Então, elas ficam com esse problema e não procuram ajuda. Convivendo com o problema por muitos anos, sem procurar ajuda e considerando a situação normal. Então, convive com esse problema, considera normal, né? Não procura ajuda e vive por muito tempo essa situação. Sabe-se, no entanto, que tais distúrbios acabam por afetar diversos aspectos da vida, não só o físico, como também o social, o psicológico, né, o ocupacional, o doméstico e o sexual. Então, aí, quando mexe na vida sexual, né, aí já é quando o paciente, muitas vezes, vai procurar ajuda, mas depois de passar muito tempo dessa forma, mas aí quando já mexe na vida sexual, é quando ele vai procurar algum tipo de ajuda. E aí passa por vários problemas, né? Como psicológico, né? Ocupacional, esse paciente ele tende a sair dos seus trabalhos, né? Porque faz xixi realmente, e fica aquele mau cheiro, né? Na roupa do xixi. Então, esse paciente ele tende a ficar mais dentro de casa, a se afastar das pessoas. Então, quanto mais tempo esse paciente fica dentro de casa, mais problema psicológico, né, ele vai adquirir. Então, a incontinência urinária, de acordo com os sintomas, pode ser classificada em 3 tipos principais, que são incontinência urinária de esforço, quando ocorre perda involuntária, né, de urina, durante o esforço ou exercício, ou espirrar ou tossir. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, né? Mas aí tem alguém que só em tossir faz xixi, né? Se urina. Em tossir, em espirrar, ou fazer algum exercício físico, né? Se urina. A hiperreflexiva, né? Detrussora idiopática, caracterizada pela queixa de perda involuntária de urina, acompanhada ou imediatamente precedida por urgência. E a incontinência mista, que é o quê? Quando há queixa de perda involuntária de urina associada à urgência e também aos esforços, exercícios, espirro ou tosse. Então, esses são os 3 tipos de incontinência urinária. Entre os fatores associados à incontinência urinária estão a gravidez, né? A gravidez, pacientes que já engravidaram, né? Mulheres que já engravidaram, se tiver alguém aqui na sala que é mãe, vai perceber que durante a gravidez tem essa incontinência urinária, né? Mais vontade de ir ao banheiro, vai mais vezes ao banheiro.
principalmente no período da noite, né? Assim, vocês que são mães, ia mais, no período da noite, ia mais vezes ao banheiro, né? Então, estão associados, né? A gravidez, o envelhecimento, o parto, né? A queda dos níveis de estrogênio na menopausa também acontece. O tratamento de câncer de próstata, incapacidades físicas e mentais e algumas doenças como acidente vascular cerebral e doença de Parkinson. Por favor. Eu tenho que ver, vocês. Andressa está dizendo que passa a maioria do tempo no banheiro. Incontinência urinária. Mas é porque, né? Durante a gravidez, essa incontinência urinária, ela é normal, né? Porque o bebê vai crescendo e vai pressionando a bexiga, né? Então, a sua bexiga, ela enche mais rápido do que quando não tem uma criança ali, porque ela é muito próxima, né, do útero. Então, quando o bebê vai crescendo, vai pressionando a bexiga. Então, é um pouco normal, né, incontinência urinária na gravidez. Mas já nessas outras, o envelhecimento, a queda de níveis de estrogênio, né, o tratamento do câncer de próstata, isso daqui são fatores, né, associados à incontinência urinária. Incapacidades físicas e mentais, então tem aqueles pacientes que têm problemas mentais, que fazem xixi, né, na roupa também, e algumas doenças como acidente vascular cerebral e a doença de Parkinson. Então, esses problemas têm relações, né, são fatores associados à incontinência urinária. Possui prevalência imprecisa e grande incidência em idosos. Você pode prestar atenção, né? Tem uma grande incidência em perfis de idosos. Maior prevalência em sexo feminino. Lá vem nós, né? As mulheres aqui na frente. Maior prevalência em sexo feminino em todos os níveis socioeconômicos e culturais, né? Independente do tipo de formação e atuação profissional. Então, aqui, não depende de ser pessoa rica ou pessoa pobre, pessoa formada ou pessoa com nível de estudo pouco, independente. A maior prevalência é no sexo feminino, né? Devido ao quê? A mulher engravida, a mulher tem parto normal, né? Então, isso vai ocasionando alguns problemas na elasticidade, né, do nosso útero, da nossa bexiga. Então, vai acontecendo esses problemas de incontinência urinária. Dentre os principais determinantes apontados para a incontinência urinária na mulher estão a alteração de peso, hipertensão arterial, constipação intestinal e a idade. Então, esses são os principais determinantes para que a mulher ela tenha incontinência urinária. A incontinência urinária mista e a incontinência de urgência são as que mais afetam a vida das mulheres. Então, a nossa é a de urgência e a mista. O fato pode acarretar sintomas de tristeza, depressão, isolamento social e gerar estratégias de convívio pessoal, né, com naturalização das perdas urinárias. Então, o paciente que sofre com incontinência urinária, ele também tende a ser mais depressivo, né, a mulher também tende a ser mais depressiva, a ter sentimentos de tristeza, se isolar, né, por conta disso. Você imagina você estar num lugar, no seu trabalho, numa missa, ou num passeio, aí dá vontade de você tossir ou espirrar e você faz xixi, né? Quando você tosse, você faz xixi. Quando você espirra, você faz xixi. Você está num ambiente de lazer, um ambiente social, e acontece isso com você. O nível de tristeza vai olhar para cima, né? Depressão. A incontinência urinária provoca impacto na qualidade de vida e aumenta a distância entre pacientes e profissionais da área da saúde.
podendo agravar-se com o desenvolvimento de infecção do trato urinário. Pode se agravar com esse desenvolvimento de infecção, né? Minha bateria. Os cuidados de enfermagem na recuperação das funções de micção são essenciais para o estabelecimento físico e de autoestima. São iniciados o fortalecimento dos músculos pélvicos, com ênfase aos que apresentam dificuldades para iniciar ou interromper o jato urinário. O refreitamento, o retreinamento da bexiga por meio da repetição, o estabelecimento de rotinas quanto aos horários de micção, esforço positivo aos pacientes nas ações desempenhadas e autocateterização para os que têm distúrbios crônicos com lesão medular. O tratamento, né, da infecção da incontinência urinária, tratamento da incontinência urinária. No tratamento da incontinência urinária, existem muitas opções que podem ser realizadas em conjunto com as terapias comportamentais, né, exercícios da musculatura pélvica, terapia com cones vaginais, eletroestimulação, transvaginal ou retal e medicações. Cirurgias e produtos de contenção, né, como absorventes, fraldas, catéter, bolsa coletora de urina. Então, tem pacientes que podem passar por cirurgia, né? Tem pacientes que faz algum tipo de cirurgia para melhorar essa incontinência, para diminuir, né, a incontinência urinária ou até mesmo parar. Ou então, às vezes, a gente passa para o paciente ou ficar usando absorventes, né? Mas ou ficar usando absorvente direto, aquele absorvente quente, né? Que pode ocasionar infecção urinária também, então já é um risco-benefício. Usar alguns tipos de fralda, ou então catéter com bolsa coletora de urina. O que vai determinar a escolha do tratamento é a gravidade dos sintomas e a influência na qualidade de vida do incontinente, né? Também conhecida como exercícios de Kegel, né? Os exercícios da musculatura, tem como objetivo fortalecer e reabilitar o assoalho pélvico, buscando melhorar a eficiência esfincteriana, né? O esfíncter, melhorar a eficiência do músculo do esfíncter, a impedir a perda de urina. Então, esses exercícios, né, que a gente fala da musculatura pélvica, né, o Kegel, ou então, tem gente que conhece como pompoarismo, né, pompoarismo, ajuda nessa incontinência urinária, nesse processo, ajuda no processo de melhorar, então ajuda na eficiência do esfíncter, aquele músculo que tem lá na passagem, né, para a gente fazer xixi, né, o esfíncter. Então, quando ele já está com insuficiência, né, está bem, esses movimentos ajudam, né, a aprender, né, a melhorar, a melhorar o esfíncter, para que não passe tanto xixi, né. Quando a pessoa diz, eu não consigo prender o xixi, e a mulher, ela consegue, né, são alguns movimentos. Então, o MPE é a contração e o relaxamento da musculatura pélvica. Deve ser realizado 2 ou 3 vezes por semana. Então, esse relaxamento da musculatura pélvica, né, contração e relaxamento, a mulher, ela contrai a musculatura, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Deve ser realizado de 2 a 3 vezes por semana. Esse exercício deve ser monitorado através da técnica de biofeedback, que vai verificar a contração muscular através de eletromiografia, permitindo visualizar
a ação muscular. Legal, né? O cuidado com a incontinência urinária deve ser prestado de forma contínua, considerando o paciente como um todo, e para isso deve ultrapassar as barreiras de relacionamento que existem entre paciente e profissional e o serviço de saúde, evitando uma assistência mecanizada. Então, tem que se ter o quê? Tem que se ter aquele, como eu vou dizer, paciente e profissional de saúde tem que se ter aquela confiança, aquela ligação, né? O profissional de saúde tem que passar confiança para o paciente e o paciente tem que passar para o profissional de saúde, né? Tentar confiar nele, porque só assim ele vai se abrir, né? Para contar o que está acontecendo e aderir melhor ao tratamento. Com isso, a motivação do autocuidado e a passagem de informação sobre a patologia são aspectos importantes para que os pacientes entendam melhor sobre problemas e facilitam as terapias proporcionando uma satisfação na busca do seu tratamento. A atuação de enfermagem, né? A nossa atuação nessa área. O enfermeiro pode atuar com o incontinente através da educação em saúde, do suporte emocional, da terapia comportamental. Esse almeja não só uma condição terapêutica física, mas também uma melhora integral do paciente, abrangendo o lado psicossocial, consequentemente possibilitando uma melhor qualidade de vida, né, para o cliente, para o paciente. A educação em saúde auxilia o paciente no processo de percepção, enfrentamento, reabilitação, adaptação e a aceitação do tratamento, buscando a orientação e o autocuidado como a melhor opção de enfrentar a incontinência urinária. É importante também retratar a respeito da associação e dissociação da incontinência urinária, como envelhecimento ou como um processo natural da vida, né? Felizmente, vai acontecer, assim, em algumas situações, né, como um processo natural da vida. E trabalhar a prevenção de acidentes físicos, como quedas, né, de pacientes idosos, relacionado ao aumento de frequência de micção. Então, quando o paciente ele tem esse aumento de frequência de micção, né, ele faz muito xixi durante o período, então a gente tem que trabalhar, tem que ter o cuidado desse paciente não escorregar, né, no xixi e cair. É uma forma de acontecer um acidente, é com ele. Então, a gente tem que trabalhar e ver isso, né, usar fraldas, absorventes, ter esse cuidado. No suporte emocional, né, o enfermeiro pode estimular o incontinente a participar de grupos de apoio que permitem a troca de experiência. Aqueles grupos de apoio, né, onde as pessoas têm os mesmos problemas, se reúnem, né, para fazer essa troca de experiência. Pode também proporcionar confiança e empatia na relação de enfermeiro-paciente, incentivar o retorno das atividades diárias, né, sem colocar limitações e ampliar a compreensão do paciente a respeito das patologias e suas consequências. Então, esse é o nosso papel, né, como enfermeiro diante da incontinência urinária. Tá bom, gente? Tá todo mundo aí? Vocês têm dúvidas sobre a aula de hoje? Tá todo mundo dormindo? Eu não tô dormindo, não, Simara, mas já vou sair, viu? Olha, a outra já quer sair. Gente, eu vou só, por hoje, a nossa aulinha de hoje, né, é essa. Vou só interromper aqui a gravação para fazer
Agora eu não vou lá. A chamada de vocês. Simária, eu já vou sair, eu vou ao banheiro, viu? Tenho que apagar as luzes. Mas boa noite. Não esqueça de botar minha presença. Não esqueço não, vou colocar.